Trabalhando assim em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. Amém? Você achou? Amém. Diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Não, aliás, verso 8. Estas são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. E o povo voltou junto dele somente a tomar despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Senhor, abençoe sua palavra nesta noite, que o Senhor traga direção, orientação, graça, Senhor, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Antes disso, irmãos, eu queria estar orando por um irmão que me pediu oração hoje, a hora que a gente estava vindo para a igreja. Levante suas mãos para os céus e pelos enfermos da igreja. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, te engrandecer. Ó Deus, e pedir a tua bênção, Pai, sobre a tua igreja, que o Senhor traga cura, traga restauração. Ó Deus, que o Senhor abençoe a saúde de cada um, que o Senhor traga a saúde no nome de Jesus. Senhor, que essas doenças, essa gripe, Senhor, que tem nos atacado, Senhor, que tem atacado, Senhor, a tua igreja, Senhor, que tem atacado a população, que tem atacado, Senhor, esse Brasil, Senhor. Ó Deus, que esta gripe seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, que essa doença que tem vindo, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, seja ela quebrada também, em nome de Jesus, Senhor. Protege, Senhor, a tua igreja, protege o teu povo, protege, Senhor, essa Baixada Santista, Senhor, contra toda essa doença que está aí, ó Deus, e que está vindo aí, Senhor. Repreenda esse mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, para que possamos ter liberdade de estar na tua casa, na tua presença, Senhor, buscando ao Senhor, ó Deus, para que possamos ter liberdade, Senhor, de estar, ó Deus querido, louvando o teu nome, Senhor, e se reunindo, Deus, para engrandecer o teu nome, Senhor. Por isso vai quebrando, Senhor, ó Deus, toda doença, todo mal, Senhor, que tem vindo, Senhor, contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aquele irmão, Senhor, que me pediu, Senhor, oração. Toca nele nesta noite, Senhor, repreenda, Senhor, aquela enfermidade, Senhor, ó Deus, vai curando, que aqueles resultados de exame, Senhor, que ele vai fazer, Senhor, possam, Senhor, não ser nada, Senhor. Apressa também, Senhor, aqueles exames que ele tem na mão para poder fazer, e que a tua bênção, a tua graça, e haja saúde sobre eles, Senhor, e sobre a casa deles, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria cantar um cântico com você. Daniel, me ajuda aí. Senão não canto nada. Te louvarei, te bendirei continuamente. Eu escrevi aqui porque senão te louvarei e eu esqueço do resto. Para a gente poder buscar um pouco ao Senhor e adorar um pouco ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Mas nós vamos
adorar ao Senhor com esse cântico, que você vai adorar. Você vai colocar seu coração diante do Senhor. Você vai dizer como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é eterno. Você vai aí abrir seu coração para o Senhor nesta noite. A palavra de Deus disse: aonde há louvor, as barreiras caem, o Senhor vem estar presente, coisas maravilhosas e milagres acontecem. Então que milagre venha acontecer no nosso meio, sabe, que barreiras sejam quebradas no nosso coração, no nosso dia a dia, para que a gente possa se alegrar cada vez mais na presença do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar, irmão, nós tivemos um período de louvor, mas que o louvor quebra muitas coisas, irmãos. O louvor é a arma de guerra. E nós vamos orar nesta noite em nome de Jesus, louvando ao Senhor com esse cântico aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Poder. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Me fazes. Só Deus pode fazer você vitorioso. Muito mais do que vencedor. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Palavra passará. Grande é o Senhor. Como é grande Deus, que faz diante de mim, e direita os nossos caminhos nessa noite, Senhor. Ó Deus, e direita os nossos caminhos nessa noite, Senhor. Quebra a mesa, quebra a bacia, na mamaia, quebra a mesa. Quebra mesmo, Senhor. Fala baciando na mamaia. Para os milhões, o Senhor liberta os corações. Amada está manifesta nesta noite, Senhor, manifesta nesta noite a tua unção, a tua graça, a tua presença sobre nós, nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, entre nós. Agora as mulheres vão cantar, e os homens vão orar ao Senhor. As mulheres vão cantar aí, acompanha aí, e os homens fiquem orando aí ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Endireita mesmo, Senhor, endireita mesmo. Senhor, endireita mesmo, Os homens vão cantar depois e as mulheres vão orar. Aleluia. Glória a Deus. Agora os homens cantam e as mulheres louvam o Senhor. Aleluia. Essas mulheres oram ao Senhor aí.
Ó Deus maravilhoso, o Senhor é poderoso, tremendo e eterno nas nossas vidas. Senhor, esse é o lugar, Senhor, em que nos reunimos para buscar o Teu nome, Senhor, para engrandecer ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós nos reunimos nesse lugar, o Senhor está presente. Senhor, e se o Senhor está presente nesse lugar, Senhor, barreiras têm que cair por terra, Senhor. O nosso coração que tem tristeza, ele tem que se alegrar, Senhor. Ó Deus, o inimigo que nos afronta, Senhor, ele tem que correr de nós, Senhor. É por causa da Tua presença, Senhor. Tem que haver milagres, Senhor, porque é o Senhor que está, Senhor, nesse lugar, Senhor, no nosso meio, nos abençoando, Senhor. Ó Deus, e nós saímos de casa, Senhor, para estar aqui na Tua casa, Senhor, é para buscar o Teu nome, é para sair daqui diferentes, Senhor, cheios da Tua unção e da Tua presença sobre a nossa vida, Senhor. Por isso encha cada um nesta noite, encha cada coração nesta noite, encha cada vida nesta noite. Alcança o coração cansado, alcança o coração humilhado, alcança o coração quebrantado, alcança o coração triste nesta noite, Senhor, e traga a alegria do céu, e traga a alegria do céu, porque a Tua palavra diz assim, meu Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força, a Tua alegria, Senhor, é a nossa força, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê força nesta noite para caminhar, ó Deus, nesta semana até o final do ano, ó Deus, até quando o Senhor permitir que a gente ande, Senhor. Mas alegra nesta noite o coração, Senhor, o nosso coração nessa noite. Traga graça do céu, Senhor, traga graça do céu sobre nós nesta noite, Senhor, porque cantamos, Senhor, porque ofertamos a Ti, Senhor, e estamos diante da presença do Senhor nesta noite. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, mas você agora vai esticar sua voz até o último. Agora você vai cantar, você vai gritar para Deus se for preciso. Grite aí para Deus, louve aí ao Senhor. Nós temos motivos de engrandecer o nome do Senhor, de louvar esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus vai fazer milagres. Glória a Deus. Deus está fluindo aí em você, aplauda ao Senhor, mas aplauda bem forte ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão Isaías, eu vou voltar para o texto lá, mas deixa eu sair fora um pouco. Isaías 40, 22, vai dizer assim: Deus está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores, Isaías 40, verso 22,
Deus está sentado sobre o círculo da terra, sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Se nós estamos habitando aqui é porque tem um Deus que continua no controle da nossa vida, que continua no controle da nossa terra, que continua no controle do planeta. Se Deus está no controle do planeta, Ele também continua no controle da nossa vida e da nossa história. Verso 23 vai dizer: o que reduz nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Ele e os príncipes podem pensar o que for, mas Deus quebra todos eles pelas mãos para que eles sejam quebrados e entendam quem é Deus. Verso 25: a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. Ele as chama todas pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, coloca seu nome aí, porque dizes, ó Jair, e tu, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Parece que Deus não está vendo, não está olhando, não está enxergando. O meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não cansa nem se fatiga, Ele é insondável o seu entendimento. É Ele que dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens podem se cansar, se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então jamais deixe de esperar em Deus, jamais tire a sua esperança do Senhor, porque as pessoas à nossa volta podem cair, as pessoas à nossa volta podem se cansar, mas se eu esperar em Deus, Ele diz que Ele vai renovar a minha força. Ele vai renovar a minha força porque Ele não se cansa e Ele pode dar força ao cansado. Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os milagres ainda vão acontecer. É isso que Deus está dizendo. Se você tiver esperança em Deus, se você esperar em Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que está no controle de todas as coisas, Ele está dizendo: olha, nós não vamos nos cansar. As pessoas podem se cansar, as pessoas podem desistir de esperar, mas nós que esperamos em Deus não pararemos no meio do caminho, não pararemos, não desanimaremos, mas seremos fortes e andaremos e cresceremos como Deus quiser fazer na nossa vida e na nossa história. Sabe, irmãos, de repente, irmãos, a gente olha para esses homens aqui dentro desse texto e você vai ver, são alguns heróis que a Bíblia aposta. São alguns heróis que a Bíblia nos esclarece o que eles fizeram dentro da palavra de Deus, está nos esclarecendo aquilo que eles fizeram dentro das suas guerras, sabe? Está dizendo que Josebede e Basebete se opuseram a 800 homens e feriu todos eles de uma vez só, sabe? Está dizendo que o outro foi lá, de tanto lutar, a espada ficou apegada à sua mão, Eleazar, sabe, deu cãibra nele, mas ele não largou a sua espada, porque ele sabia que tinha que lutar e tinha que vencer, então ele não tirou, sabe, foi firme até o final, cansando, sabe, dando cãibras, e ele conseguiu vencer, porque o Senhor fez milagres na vida dele. A gente vai dar uma olhada em alguns deles, e de repente você vê, caramba, como é que esses homens são? Esses homens, será que existem ainda hoje? Não existem ainda hoje, porque os caras são demais, sabe? Eram homens hábeis no uso da sua arco e flecha, usavam a mão direita e esquerda para atirar pedras, atiravam com qualquer mão. Com essas técnicas do período dos juízes, eram capazes de acertar um fio de cabelo sem nunca errar. Olha a precisão do tiro de alguns deles. Já com seu arco que jogava pedra, podia acertar até um fio de cabelo.
Tinham uma resistência incomum nas batalhas quando lutavam mesmo cansados. Não soltavam suas armas, ficavam com a mão apegada à espada até que o último inimigo caísse por chão e fosse realmente destruído. Mas quem realmente eram esses gladiadores, esses homens, esses valentes que a gente olha na Bíblia? Sabe de onde eles se originaram? Será que eles foram sempre vencedores? Será que na história deles, a gente olhando eles assim, sabe, foram aqueles caras que sempre venceram, sabe, que nunca tiveram medo, porque é o que parece, né? Você vai assistir, eu gosto de desenho, né? Você vai assistir o Homem-Aranha, você vai assistir o Super-Homem, nada derruba os caras, né? Joga o que for em cima dos caras e de repente os caras estão ali, né, em pé, não tem fraqueza, não tem medo, não tem dificuldade para eles. Né? Nada destrói eles. De repente são heróis que a gente está assistindo na televisão e às vezes bate um sentimento, queria ser um pouquinho pelo menos igual a ele, né? Que alguma coisa viesse contra mim e não pudesse me atingir. Com quem eles foram treinados? Aonde eles estavam? A ponto de terem o seu nome escrito na palavra de Deus. Se você continuar a ler esse capítulo 23, você vai ver o nome de 38 poderosos de Davi. Sabe, irmão, que façanha. Você vai lá para Hebreus, tem lá outra lista de heróis, sabe, daqueles da fé que apagaram fogo, enfrentaram os gigantes, sabe, não tiveram medo, venceram. Cadê o medo desses caras? Sabe, cadê o medo? Sabe, cadê as falhas deles? Parece que são pessoas que nasceram sem falhas, são os heróis da Bíblia, são guerreiros que a Bíblia coloca do seu povo, que conseguiram vencer tantas coisas na vida. Homens de fé, pessoas de sucesso, de vidas vitoriosas. Por que eles fazem isso? Parece que não tem tentação. Né? Parece que nada, aprovação pega eles. Parece que eles conseguem vencer tudo. Efésios 6,13 vai dizer assim, né? Tomai a armadura de Deus. Sabe, então existe uma armadura que a gente pode vestir que não pertence a nós e é espiritual. Tomai a armadura de Deus para resistir no dia mau. Porque no dia mau, e o dia mau chega. O dia mau é aquele dia que você não esperava, aquela doença, né, que dá uma cartinha para você, olha, você está com esse mal. O que você vai fazer da sua história? Sabe aquela carta que quando você chega de manhã no emprego e está lá a sua carta de desemprego, assim, não, você não pertence mais a essa empresa, e você tem tantos projetos na sua vida, contando com aquele salário, o dia mau vem e pega a gente sempre despercebido. A gente nunca está pronto para o dia mau, ninguém está pronto para o dia mau, mas o dia mau chega. E Efésios vem dizer assim, olha, para que você possa resistir no dia mau, devemos tomar toda a armadura de Deus. Verso 11, um dia antes, para você estar firme contra toda cilada que o inimigo vai fazer contra a nossa vida e a nossa história. Sabe, irmãos, parece que o apóstolo Paulo está falando de alguém que é invencível. O dia mau vai chegar, mas se vista que você vai vencer. Para que você possa continuar firme nesses dias em que essas coisas estão acontecendo com você. A gente começa a olhar os valentes que Davi teve e não foi diferente. Também você olha para eles, tiveram uma vida de superação, partindo de um tempo de perseguição, de pobreza, de dívida. Porque quando a Bíblia vai contar dos valentes de Davi, aqueles 400 homens lá na caverna de Adulão, vai dizer que eram homens problemáticos. Irmãos, mulher problemática a gente já acha ruim. Imagine homem problemático, 400 homens juntos conversando. Sabe, homem não gosta de perder, homem gosta de vencer. Homem não gosta de ficar para trás, homem gosta de estar lá na frente. E de repente a Bíblia vem dizer que Davi se junta com 400 homens ali com ele, sabe, que tinham a sua vida de perseguição, talvez alguns deles já em depressão, já titubeando e caindo, e de repente Davi se junta com eles ali. No entanto, a Bíblia está contando história de homens aqui, que estavam com Davi, que andaram com Davi, que não tiveram medo.
que com uma lança vence 800, que numa guerra com uma espada derrota 300, que com o seu tiro acerta um fio de cabelo, e de repente a gente vai vendo história de homens assim. E a gente olha para a gente, irmãos, não sei você, né, mas diante de tudo isso, quem somos nós? Diante de homens assim, valentes assim, quem sou eu? Dentro dessa história, dentro desses valentes, como nascem esses valentes? É interessante que eles iniciam com o desprendimento dos problemas psicológicos, dos sentimentos de inferioridade que os atormentavam. Eles parecem que se libertam das amarras que estão fazendo com ele e começam a viajar rumo ao sucesso. Parece que eles começam a viajar rumo a alguma coisa que está lá na frente e que eles entendem que, olha, Deus tem algo para cima de mim. Porque toda vez, irmãos, que a gente está passando problema, que a gente está passando dificuldade, o que a gente quer fazer é se esconder. Ou não é assim? Você passa por dificuldade, por problema, a primeira coisa que você quer é deitar na cama. Não quero ouvir ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero ver nada. Não, me deixa sofrer aqui sozinho, sabe? Me deixa ficar aqui no meu canto sozinho para que, não sei, para esperar de repente o milagre acontecer lá na frente, na minha vida e na minha história. São valentes, irmãos, que passam pela mesma coisa e que vão para o mesmo buraco, para o mesmo lugar onde todo mundo se esconde. Deus manda o seu servo e, ó, Jonas, vá pregar o evangelho lá. Sabe, ele não gosta de ir pregar o evangelho lá. De repente ele vai lá para o fundo do poço, fica ali. As tempestades se levantam, o povo que está ali com ele pede um monte de coisa, mas ele não vai, porque ele quer se esconder. Sabe, Elias vai falar com Deus e fala com Deus, e Deus alimenta, e Deus dá força para ele, e ele vai para o Monte Horebe, um monte onde Deus fala, onde Deus trabalha, onde Deus faz milagres, onde Deus faz coisas acontecer. De repente está lá Elias no canto, não quero falar com ninguém, não quero, me deixa aqui no meu canto, deixa eu viver a minha vida, deixa eu viver a minha história, até que Deus entra lá no cantinho dele, do coração dele, conversa com ele, fala com ele, sabe, Elias sai dali então, sabe, como um gigante, sabe, como valente, porque ele sai marchando dali, ele vai fazer aquilo que Deus tinha que fazer na sua vida e na sua história, sabe, irmão, mas como ser valente desse jeito? Como fazer as coisas acontecerem na nossa vida, como esperar que as coisas possam acontecer? Muitas vezes é ali na caverna que Deus vai mudar as nossas vidas, que vai fazer com que eles sejam melhores. Muitas vezes, irmãos, vai ser lá na cova do leão que Deus vai fazer a nossa vida mudar. Algumas vezes, irmão, vai ser lá na cova do Egito que Deus vai fazer a nossa vida mudar. Queremos ser valentes, sim. Nós queremos ser guerreiros. Ninguém gosta de perder. Sabe, perdendo ou não, nós queremos ser valentes, porque continuamos lutando e queremos continuar a lutar. Valente se oprime. Valente fica triste. Valente desiste algumas vezes, mas ele consegue ter esperança em Deus e superar as suas fraquezas, e superar as suas derrotas, e superar a sua opressão, e começar a olhar para Deus e acreditar que Deus possa fazer coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Sabe, irmãos, valente vai dizer para o rei assim: olha, a gente não se dobra diante de ninguém. Ah, mas vou jogar você na fornalha. Pode jogar na fornalha, mas eu não nego Deus, eu vou para cima de vocês. E de repente, irmãos, os valentes vão para a fornalha. Se não é Deus livrar, a gente se queima. Se não é Deus entrar dentro, mandar anjo lá na cova, fechar a boca do leão, o leão engole a gente, sabe, amarga a gente, destrói a gente. Porque, irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus dando tanta valentia para as pessoas, para que eles possam crescer e ser homens e mulheres de Deus. E nós olhamos para eles e queremos ser iguais. Só que, irmãos, há um processo. Há um processo. Sabe, tudo começa com os valentes de Davi, tudo começa lá na caverna.
Porque lá tem um processo para Deus fazer acontecer. Deus vai fazer alguma coisa acontecer na caverna com Davi, porque Davi está igual. Davi está fugindo, está desanimado. Davi está ali também querendo desistir, ou querendo esgoelar um também, que nem aqueles homens estão ali. Então sentimentos assim não são errados. Sentimentos assim podem acontecer com a gente, pode vir. Eu vou esgoelar. Se não é Deus entrar na frente, a gente esgoela mesmo, irmãos. Costumo dizer assim, quem nunca quis jogar o filho na parede? Quando pequeno, chorando. Eu já quis jogar na parede, muitas vezes. Quem nunca quis, no meio de uma briga com você, com a sua esposa ou com seu marido, quem nunca quis que aquela palavra se cumprisse naquele dia, que só a morte os separe, que Deus matasse e ela levasse de uma vez para você ficar livre? Quem nunca teve isso, irmãos? Né, Maria Antônia? A gente viveu tanto isso, irmãos, tanta briga nós vivemos lá no nosso casamento. Nossos primeiros 5 anos de casamento foi terrível. Irmão, se Deus matasse, eu ia chorar, mas depois ia agradecer. Deus, muito obrigado, né, pelo livramento, pela oportunidade de fazer as coisas novas de novo e fazer do jeito. É valente, irmãos. É valente. Só que o nosso coração, muitas vezes, irmãos, precisa ser tratado. Precisa ser transformado. Algo tem que acontecer no nosso coração. Davi na caverna se viu solitário. E em um dado momento ele próprio sentiu-se desvalorizado. Clamou por Deus, queixando-se que ninguém se interessava por ele. Vai lá ver o verso 142. O que Davi está dizendo para Deus? Ninguém se lembra de mim. Sabe por que, irmãos? Na caverna os amigos sobem tudo, não fica ninguém. Porque algumas vezes Deus precisa tratar com a gente, fazer com que a gente se levante e seja um homem experiente na presença de Deus. Eu estava lendo a história de Moisés, lembrando da história dele. Lá Êxodo 2,14. Olha o que diz Êxodo 2,14, 2,11 em diante ali. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Olhou a um e a outro lado, ele olhou para os lados, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse o injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem é que tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E o rei do Egito queria já catar ele e destruir a vida dele e da história dele. Sabe, irmãos, Moisés foi escolhido no ventre da sua mãe. Quando Faraó queria matar os filhos lá, sabe, a sua mãe, ele nasce, a sua mãe põe ele no cesto, vai lá para o rio, no rio vai lá para a mulher, para a filha de Faraó, e quando chega lá, que pensa que morreu, não morreu, de repente a sua mãe vai lá e cuida dele. Mas Moisés é escolhido. Passa a sua vida toda, 40 anos mais ou menos lá no Egito, aprendendo. Irmãos, era para ser um homem de Deus, um homem ali que seria ou um príncipe ou alguém com um alto cargo no Egito, porque é isso que Moisés seria. Estava aprendendo nas melhores escolas, estava aprendendo nas melhores faculdades, ele estava ali aprendendo. Mas um certo dia ele saiu para passear. Vou ver como é que estão os hebreus, meus irmãos ali, vou dar um passeio ali. Vou dar um passeio, de repente ele vai lá e olha um homem matando um amigo seu ou um dos seus, e de repente ele vai lá e mata o egípcio, e o texto diz que ele escondeu na areia. No outro dia ele vai tentar fazer a mesma coisa, defender, e alguém já havia descoberto. Sabe, irmãos, por causa disso, ele foge 40 anos em Midian. Agora, irmãos, pense como foi difícil para Moisés. Porque ele está treinado nas melhores escolas, ele está comendo nos melhores restaurantes, ele está fazendo as melhores coisas. As pessoas olham para ele com um olhar diferente. De repente, ele vai ser pastor de ovelha lá em Midian. Até que Deus, depois de 40 anos,
aparece para ele, conversa com ele, fala para ele e faz então o chamado dele para ele ir libertar o povo de Israel. Sabe, irmãos, a gente se esquece que na areia o vento bate e a chuva bate e tudo que está embaixo da areia aparece. A gente se esquece, irmãos, que por mais areia que a gente joga em cima dos nossos erros, uma hora o nosso erro vai aparecer. Por mais que a gente diga, somos valentes aqui, pode vir o que for para derrubar, a gente faz coisas erradas, põe debaixo da areia, joga areia em cima, ninguém vai ver. A gente se esquece que o vento vai bater e que vai aparecer o cadáver. Quando o cadáver aparecer, ele vai cheirar mal. Quando o cadáver aparecer, vai ter que aparecer quem fez aquilo com aquele cadáver e com aquela pessoa. Sabe, irmãos, nós queremos ser valentes. Deus sabe disso e Deus entende disso. Deus sabe quantas pessoas querem vencer na sua vida e não querem vencer na sua história. Deus sabe quantas pessoas sabe que foram treinadas e diz assim: eu sou escolhido de Deus, porque Moisés era escolhido de Deus para uma tarefa especial. De repente ele tenta começar antes de Deus. Não está certo, de repente ele faz uma coisa errada. De repente o seu erro aparece. Olha, e ele tem que correr, tem que ir para um lugar aonde ele não gostaria de ir. Sabe, cuidar de animais, dormir no relento, perder a sua privacidade onde ele estava, perder a sua autoridade, sabe, perder as coisas boas que ele tinha, mas apareceu porque o vento bateu em cima da areia e mostrou aquilo que estava ali. Quantas vezes, irmãos, nós queremos esconder coisas nossas, erros nossos, queremos esconder fraqueza, queremos esconder fortaleza, queremos esconder algumas coisas. Sabe, nós esquecemos, irmão, que o vento vai bater um dia e Deus vai querer tratar. E se Deus quiser tratar, irmãos, Ele vai nos levar para cavernas, para que a gente possa aprender. Deus vai nos levar para os desertos da vida, para que a gente possa aprender. Deus vai nos levar para os calabouços da vida, para que a gente possa aprender. Deus vai nos levar nas cavernas, vai nos levar para o Egito, vai nos levar para a prisão. Deus vai nos levar porque um dia Ele quer ver a gente lá em cima, crescendo, sendo abençoado e abençoando vidas. Mas Deus, para fazer isso, Ele precisa tirar aquilo que está escondido em nosso coração, para que quando Ele vier se manifestar na nossa vida, as pessoas possam ver graça de Deus sendo derramada sobre nós. Então, por isso, Deus fez isso com ele. Trabalhou no coração de Moisés, para que aquilo talvez que ele achava ser valentia, ele pudesse entrar na dependência de Deus. Para que aquilo que ele achava, não, eu posso, sabe, Deus me escolheu. Olha, Deus já me livrou na minha morte. Olha, Deus ia me matar no rio, o rio não me matou, alguém me pegou, eu estou bom, eu estou bem aqui, eu tenho autoridade, eu posso fazer. E de repente, Deus precisa tirar tudo do cadáver da nossa vida, do nosso coração, tirar para fora, para que a gente possa algumas vezes ir lá para o deserto, porque no deserto a gente aprende, na cova a gente aprende. Sabe, quando os leões vêm, eu preciso depender de Deus, porque se eu não depender de Deus, o leão me estoura, o leão acaba comigo. Eu preciso aprender em cima de uma cama muitas vezes, porque na cama vai trazer dependência de Deus. Se Deus quiser me curar, eu saio daqui. Se Deus não quiser me curar, Deus vai me levar, mas eu preciso depender de Deus. Então algumas coisas, irmãos, acontecem na nossa vida, porque Deus sabe que nós precisamos depender dEle, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e na nossa história, e fazer coisas grandes lá na frente. Porque nós queremos ser valentes. Sabe, irmãos, esse é o processo de Deus para trabalhar muitas vezes na nossa vida e na nossa história. Sabe, é um processo. E nós muitas vezes vamos ter que passar por esse processo para que a gente possa entender o que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa história. 1 Samuel vai falar de Ziglac. Davi entra numa guerra, de repente, que não era para entrar. Está ali naquela guerra. De repente, ele vai guerrear, vê os seus inimigos, ataca a sua cidade.
pega suas mulheres, pega seus filhos, pega suas esposas e se mandam. Quando Davi volta com os 600 de lá para cá, e eles chegam na sua casa, eles percebem que não tem ninguém. O inimigo passou, arrastou tudo, levou tudo. Sabe, irmãos, aqueles homens que Davi ensinou, Davi trabalhou no coração deles, Davi fez coisas grandiosas acontecer na vida deles e no coração deles, eles ficam com raiva. Diz que eles se angustiam e começam a ficar com raiva de Davi. Sabe, a ponto deles quererem pegar pedra e destruir e acabar com a vida de Davi. De repente, Davi faz coisas que nós precisamos fazer com Deus. Se fortalecer em Deus. A Bíblia diz em verso 1 Samuel 36 que diz: Davi se fortaleceu no seu Deus. Quando as pessoas vieram contra ele, quando as coisas não deram certo e as pessoas ficaram com raiva dele, ele vai se fortalecer em Deus. Então eu preciso me fortalecer em Deus, a crer em Deus. Aí o texto diz que ele vai consultar a Deus. Senhor, posso ir nesta guerra? Porque na hora da guerra ele não estava lá para defender. Aí ele vai perguntar: Deus, posso ir nesta guerra? O Senhor me concede vitória se eu for nessa guerra? Porque é a nossa família que está lá. Sabe, são os nossos filhos que estão lá, tomados pelo inimigo. O Senhor me concede bênção para poder ir. E Deus fala: pode ir, porque você vai ter vitória. Pode ir, irmãos, que você vai ter vitória. Pode ir contra o seu inimigo, que você vai ter vitória em nome de Jesus. Deus vai conceder vitória no nome de Jesus, porque é família. Porque são coisas, são bens nossos que nós conquistamos na nossa história. E muitas vezes o inimigo vem e leva tudo embora. Pode ir, que Deus vai dar vitória. O que Deus vai nos ensinar em tudo isso? Que na caminhada com Deus podemos ou devemos aprender a depender dEle. E são lugares aonde Deus vai desenvolver uma profunda intimidade com a gente. Moisés, acontece o que acontece com ele. Sabe, ele vai lá, aparece o erro dele, ele tem que fugir, correr, porque senão matavam ele. Mas diz que Deus trabalha na vida dele, na história dele. E a Bíblia vai dizer assim: com Moisés eu converso cara a cara. Eu não me escondo de Moisés. Sabe, eu não me escondo de Moisés. Sabe, irmãos, Deus precisa desenvolver uma profunda intimidade comigo e com você. E Deus precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Se ele matava, agora a Bíblia vai dizer que ele é o homem mais manso, mais humilde sobre a face da terra. Deus vai trabalhar na mansidão, na humildade e na obediência daquele homem. Deus às vezes precisa trabalhar na nossa vida, na nossa história, para que a gente possa aprender. Está repreendido. Às vezes Deus precisa nos levar para lugares, para nos ensinar coisas que a gente ainda não aprendeu na nossa vida e na nossa história. Sabe, irmãos, aonde nascem os valentes? O valente não nasce em cima de uma cama. O valente não nasce na praia. O valente não nasce no passeio. O valente não nasce no parque. Os valentes nascem, irmãos, do fogo, da fornalha, da luta, da provação, do meio da tempestade. É daí que vão nascer os valentes. E muitas vezes Deus vai querer nos levar para esses lugares. Porque a gente muitas vezes, irmãos, queremos ter o nosso nome na história. Você não quer ter o seu nome na história? Você não quer ter o seu nome que as pessoas falem: olha, o fulano de tal é um cara abençoado. Olha, o fulano de tal é um cara que você pode confiar nele. Nós queremos, irmãos, o nosso nome na história. Se o nome de 38 irmãos apareceu aqui, e se você falar para Hebreus, aparece o nome já de um monte de irmãos também nosso, que o Hebreus vem dizer, irmãos, se a gente não quer isso, irmãos, não sei o que nós queremos muitas vezes de Deus, mas nós queremos os nossos nomes. E que mais direi?
Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem algo melhor. Todos nós queremos, irmãos, ter o nosso nome que fale, valente. Olha, o cara é bom, o cara faz. O cara passou, mas está lá em cima. O cara foi derrubado, mas está lá. Sabe, irmãos, todos nós passamos por privações e por lutas. Mas a Bíblia vem contar a história de 38 e mais alguns que a gente for começar a ler aqui. Sabe por que foram valentes e confiaram em Deus? Aprenderam com Deus. Davi é o principal deles, irmãos. Sabe, eu fico pensando o que Davi disse para esses homens. O que Davi fez para eles. O que eles viram, irmão, em Davi. Para eles serem esses homens abençoados que a Bíblia diz que eles são. O que nós, irmãos, precisamos fazer na nossa vida? Para que quando as pessoas endividadas, para as pessoas neuróticas, para as pessoas que estão aí querendo jogar a sua vida aí de cima, na frente de um carro, para as pessoas que estão desistindo do seu casamento, desistindo da sua história, sabe? O que nós precisamos fazer, irmãos, para que esses homens possam mudar a vida deles, a casa deles? O que eles precisam ver na gente, para que quando eles olharem para a gente, ou andarem um tempo com a gente, eles andarem e dizerem assim: olha, eu quero ser igual você, sabe, eu quero ir para onde você vai, eu quero andar no caminho que você está andando, porque o seu caminho muda a história, o seu caminho muda a vida, o seu caminho faz coisas diferentes acontecer do que aquilo que nós estamos, que está acontecendo na minha vida. Ou você não tem uma pessoa que está depressiva, ou você não conhece alguém que está endividada, ou você não conhece alguém que está amargurada com alguma coisa, ou você não conhece alguém que está querendo desistir da sua vida e da sua história, porque chegou a notícia da doença, chegou a notícia do desemprego, chegou a notícia que perdeu alguma coisa, sabe, chegou a notícia que a pessoa que ele amava está nas últimas mãos. Será que essas pessoas não estão chegando perto de nós? O que Davi disse, irmãos, para aquelas pessoas ali? O que eles viram em Davi que faz com que aqueles homens se tornem exemplos dentro da palavra de Deus? Exemplos para que a gente possa seguir o exemplo deles, para que pessoas, quando olharem para a gente, possam seguir os nossos exemplos, para que os filhos dessas pessoas possam olhar para eles, que olharam para a gente, que olhamos para a Bíblia, para que possam mudar a vida deles e a história deles. A palavra de Deus vem dizer que o Evangelho ainda é o poder de Deus para mudar a vida de pessoas. O Evangelho não foi só lá atrás, mas o Evangelho ainda é poder de Deus para mudar a vida de pessoas. Só que, irmãos, nós precisamos de valentia, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos crer num Deus que muda a história. Porque se não mudar a sua história, não mudar a minha história, irmãos, ninguém me segue. A minha palavra não tem valor, a minha palavra não vale. Então, Deus precisa mudar a minha história. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso ter coisas da minha vida no coração, na mão de Deus, para que quando as pessoas olharem para mim, desejarem Deus. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala: sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Será que a gente pode ser assim? Quer ser valente? Seja valente que nem eu, porque eu sou valente que nem o meu Senhor. Será que você pode dizer isso? Pode pensar isso nessa semana? Pode pensar isso nesse dia? Para que você possa dizer para as pessoas: está precisando de exemplo? Porque eu sigo o exemplo dele, que é Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós estamos vivendo dias terríveis, onde não se tem exemplo, onde a mídia joga para a gente exemplos que não tem nem como ser exemplo. A gente olha para algumas igrejas, para alguns pastores, para alguns líderes, para alguns irmãos, e a gente não vê exemplo. Sabe, irmãos, o evangelho está banalizado. As pessoas não estão mais acreditando no evangelho, porque olham para a vida da igreja e não acreditam na vida da igreja. As pessoas não acreditam mais em milagre, porque olham para a nossa vida, esperando o milagre acontecer na nossa vida, e o milagre não acontece na nossa vida. As pessoas olham para nós, esperando algo diferente, e não conseguem ver algo diferente. O mundo, irmãos, está preenchendo muito mais do que as igrejas. A igreja está copiando tudo aquilo que o mundo tem. Nós estamos colocando jogo de luz, nós estamos colocando tchutchu dentro da igreja, porque a igreja não consegue muitas vezes alcançar as pessoas lá fora. A gente vai olhar para Estevão, lá em Atos dos Apóstolos. Ele está pregando o evangelho, está fazendo um milagre, apedrejam ele, e ele ainda diz assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. E diz que o evangelho se espalha, pessoas acreditam no poder de Deus. Está na hora da igreja acreditar que nós não somos normais. A igreja não é normal. A igreja é algo que Deus colocou na terra para nós sermos exemplos para as pessoas que ainda não têm exemplo de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e eu dizer assim no seu coração: olha, eu sei que lá Deus muda vidas, Deus faz milagres, eu sei que lá coisas acontecem, então eu vou seguir aquela igreja. Não é 4 paredes, eu não vou seguir aquela 4 paredes, mas eu vou seguir a igreja, que somos nós, porque eu sei que naquela igreja existe bênção de Deus e graça de Deus e vitória de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso demais na nossa vida e na nossa história. Oh, querido Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode mudar o nosso coração. Senhor, quantas vezes nós acordamos, Senhor, querendo desistir de tudo, querendo, Senhor, largar tudo, querendo, Senhor, fazer uma bagunça na nossa vida, Senhor, porque parece que hoje eu sou valente, mas amanhã cedo a valentia vai embora. Hoje eu estou pronto, Senhor, a ir contigo, Senhor, aonde o Senhor quiser, até a cruz, mas amanhã cedo, Senhor, não, Deus, fica com a cruz aí, porque eu preciso viver a minha vida e a minha história. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti. Ajuda-nos, Deus, a buscar essa valentia, Senhor, que está dentro de cada um de nós, para pregar o evangelho, para ser exemplo, para orar, para ajudar, para buscar, para fazer milagres, Senhor, para conhecer mais e mais da Sua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, mude a nossa história. Senhor, mude a nossa história. Ó Deus, o Senhor colocou Davi na frente deles, para que Davi mudasse a história deles, Senhor. Ó Deus amado, e nós olhamos para a palavra, e nós temos Jesus, que muda a nossa história, que é o nosso valente, que luta as nossas lutas, e que tem bons exemplos para dar para nós, Senhor. Nos ajude a olhar para a cruz, porque na cruz, Senhor, oh Deus, a Tua palavra diz que eu sou muito mais vencedores. Senhor, a Tua palavra diz que eu sou muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é na minha força, Senhor, não é na placa da igreja. Eu sou muito mais do que vencedores em Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por mim, Senhor. Por isso, Deus, eu sei que eu sou muito mais do que vencedor, porque o Senhor venceu. O Senhor venceu. E o Senhor disse que nos nossos dias, nesse mundo, nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, alegria, graça, felicidade,
porque o Senhor venceu o mundo. E nós te louvamos porque o Senhor venceu, porque o Senhor é vencedor. E se eu andar nos teus passos, nos teus caminhos, Senhor, eu também serei um vencedor em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Senhor, e venceu por mim, Senhor. Muito obrigado por tudo. Louvamos o teu nome e engrandecemos ao Senhor no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um louvor? Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Coloque a mão na cabeça. Coloque a mão na cabeça. Você vai repreender agora tudo aquilo que está trazendo derrota na sua vida. Todo o sentimento de derrota que está no seu coração. Pode ir repreendendo aí em nome de Jesus. Manda sair. Tudo aquilo que está fazendo você pensar que você é inferior, que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Repreenda aí em nome de Jesus. Repreenda aí em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Senhor, que saia agora, Senhor, todo sentimento de incapacidade. Senhor, todo sentimento de fraqueza. Senhor, que saia agora, Senhor, todo espírito de derrota, Senhor. Senhor, que saia agora, Senhor, todo aquele sentimento, Senhor, de que eu não vou conseguir chegar, Senhor, não tenho força, Senhor, para alcançar, Senhor. Ó Deus, eu não tenho qualidade para ir além, Senhor. Repreenda agora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mão no coração. Você expulsou? Você mandou embora? A Bíblia diz que o coração é o lugar de todo o nosso sentimento. Você vai profetizar aí que aquilo que está fazendo você não acreditar mais em Deus possa sair daí e você vai ser abençoado. Você vai declarar vitória agora. Declare vitória sobre a sua luta. É pela fé, eu estou passando, mas pela fé eu creio que eu vou vencer. Senhor, eu creio, Deus, que meu coração vai mudar. Senhor, eu creio, Senhor, que a história da minha vida vai mudar. Senhor, eu creio, Deus, que meu emprego vai chegar. Senhor, eu creio, Senhor, que a minha vida emocional, Senhor, vai entrar na estrutura, Senhor. Ó Deus, eu vou ter uma vida emocional estruturada, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, que o meu coração é teu, Senhor, que o meu coração pertence ao Senhor, porque eu entreguei ele a ti, Senhor. Ó Deus, e se eu entreguei meu coração a ti, Senhor, ó Deus, eu sei que eu posso todas as coisas, ó Deus, porque eu sei que o Senhor me fortalece, Senhor. Por isso eu sei, Senhor, que eu posso todas as coisas, Senhor. Eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Eu sei, Senhor, que eu vou conseguir alcançar, meu Deus, porque o Senhor é quem me fortalece. O Senhor é quem me dá graça, quem me dá unção, quem me
me faz vencer. Ó Deus, é o Senhor que me faz muito mais do que vencedores. Meu Deus, que toda palavra proferida, Senhor, que entrou no meu ouvido e desceu no meu coração, ó Deus, que estas palavras agora, elas percam a autoridade, elas percam o direito, Senhor, ó Deus, de bagunçar a nossa vida e a nossa história, Senhor. Ó Deus, aquele Deus que estão, Senhor, com o seu coração bagunçado, com os seus sentimentos bagunçados, ó Deus, com a sua história bagunçada, meu Deus, aqueles Deus que estão com seus pensamentos de morte, pensamento de destruição, meu Deus, que eles sejam retirados agora, Senhor, e haja paz do Senhor, alegria do Senhor, unção do Senhor, presença do Senhor sobre o nosso coração nesta noite, Senhor. Faz isso acontecer na nossa vida, na nossa história, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos, Senhor, ser o valente que o Senhor nos escolheu para ser. Meu Deus, para que sejamos o homem e a mulher que o Senhor nos escolheu para ser, para que possamos ser, Senhor, aquilo, Deus querido, que o Senhor projetou para nossas vidas, para nossa casa, para os nossos negócios, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, Senhor. Ó Deus, por isso, Senhor, ministra no coração de cada um, Senhor. Toca, Senhor, faz mudança acontecer, Senhor. Quebre cadeias de Satanás, quebre forças ocultas, Senhor. E que nós sejamos abençoados, abençoados, abençoados. E eu, como homem de Deus, te abençoo nesta noite. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu emprego, eu abençoo a sua vida emocional. Eu te abençoo agora, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você se sente abençoado, aplauda ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor, dá uma semana de bênção para o teu povo. Dá uma semana de graça, de unção, de presença do Senhor. Que teu Espírito venha, Senhor, ministrar no nosso coração. Senhor, e que esta palavra cresça, Senhor, na nossa vida e na nossa história, e faça mudança sobre a nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente